Relacionamentos positivos. Vença a dependência emocional e crie relações saudáveis. Eu gostaria de voltar a falar sobre esse livro, porque é muito interessante que nós possamos entender esse lance da nossa dependência emocional. Então, gente, é interessante como a gente ouve, frases do tipo: sem ele eu não vivo. Sem uma situação específica como o emprego ou o relacionamento, jamais sobreviverei. Eu não conseguiria viver em outro lugar. E aí, o apego aos locais, a uma casa, por exemplo. O relacionamento me mantém vivo. Nossa, hein? E se um dos dois morrer ou a pessoa se separa? Se ela me deixar, eu morro. E aí a pessoa não se acha, ela não se sente sem o outro do lado. Eu acho que a gente precisa entender isso dentro da nossa formação, tá? Nossa formação, nosso núcleo familiar. E precisamos entender principalmente os conteúdos do inconsciente coletivo que estão ali há muito tempo, há milhares de anos, desde quando o homem começou a sua existência na Terra. E é interessante como dentro do inconsciente coletivo, se a gente fizer um balanço geral, nós temos assim, idade para casar, idade para ter filho, quantos filhos, quem supre, quem é o provedor da casa, quantas relações sexuais a pessoa tem que ter por semana, quem é que vai criar os filhos, sabe? Quem faz o quê? É interessante como ao longo do tempo a gente tem plasmado no nosso inconsciente as regras do inconsciente coletivo. Quando nós nascemos, essa é uma influência que está ali no nosso inconsciente. Então nós precisamos entender como, por exemplo, a ideia da dependência é um negócio antigo pra caramba, Como se o homem ou a mulher não pudessem viver se não estivessem juntos, de alguma forma. E aí tem várias crenças populares, a metade da laranja, a tampa da panela. Tem gente que fala, eu ainda não encontrei a minha tampa. A metade da laranja. Como se a gente fosse um negócio incompleto. E eu precisasse de alguém para me completar. Quando na realidade é o inverso, nós somos seres inteiros, nós somos seres íntegros com uma estrutura de natureza maravilhosa. Nós não precisamos de ninguém para completar isso. Mas essa ideia de dependência, ela vem justamente da nossa infância, a mais tenra infância, onde realmente nós éramos dependentes. Gente, pensa, você larga um bebê sozinho, ele sobrevive? Claro que não. Então nós temos na nossa natureza uma ideia de defesa intrínseca à natureza sobre esse lance da dependência. O bebê precisa de alguém que cuide dele. E o bebê se manifesta através do choro para avisar que ele não está legal. Quando ele está com fome, quando ele está molhado, quando ele está com alguma dor. Veja, nós somos seres temos uma estrutura de id, como diria a psicanálise, muito animal ainda. Se você tem lá um gatinho, e olha aqui, eu e minha filha manjamos muito de gatinhos. O gatinho nasceu, ele está com frio, ele vai chorar, ele está sozinho, ele vai chorar, ele está com fome, ele vai chorar. Agora, se ele está quentinho, no meio dos irmãozinhos, mamando na mamãe, tudo bem, ele vai ficar super bem. Sabe, o carinha dorme direto, ele para mamar. Percebe? E para fazer lá as necessidades, como nós, quando nós somos bebês. Então, essa ideia da dependência, ela é real nos nossos primeiros anos de vida. A criança não sabe fazer comidinha sozinha, ela não sabe tomar banho sozinha, ela não sabe trocar uma fralda. Claro que não, percebe? Então ela precisa de alguém que cuide. Então essa dependência é real. A hora que a criança cresce, não é mais real, tá?
Por quê? Porque ela já aprendeu. Então, conforme o seu filho estiver, ou uma criança, estiver crescendo, e ela começar a aprender a fazer as coisas por si mesma, deixa. Deixa no tempo dela, mas deixa ela fazer, porque ela ganha confiança e ela vai se tornando um ser cada vez mais forte, porque ela confia na capacidade dela de aprender, de fazer e de realizar, não é? É o cognitivo e, gente, está presente na natureza também. O que eu quero falar hoje especificamente é sobre a neurose da dependência, que está também dentro do inconsciente coletivo. Então, por exemplo, quando eu era início da adolescência, o pessoal já começava a falar em idade para casar, sabe? Naquela época, não sei hoje como é que a coisa tá, mas parece que ainda continua, não uma idade tão nova, tá? Mas lá pelos 20 e poucos anos o pessoal já começa a cobrar. E aí? Vai casar quando? E se não namorou ninguém, você escuta como é, sabe? Como se fosse uma puta obrigação essa história de namorar, de marcar uma data de casamento ou de união, enfim. Eu tenho uma cliente bem recente, ela entrou numa guerra com o pai, guerra literalmente, porque ela não queria casar assim com o papel passado, no ritual da igreja. Nossa, ele ameaçou deserdá-la, tipo, você não é mais a minha filha. Gente, isso foi o ano passado, sabe, uma cliente assim bastante recente, novinha inclusive, ela teve que ter um acordo muito severo com a família. No final das contas, ela acabou topando, tá? Casar. Pelo menos de papel passado no cartório, aí fizeram lá um encontro com a família, mas ela não quis o ritual religioso. E mais ok, o pessoal se conformou com isso. E tem família que não, que tem que ter os dois, sabe? E se, por exemplo, o noivo ou o casal tem religiões, os parentes têm religiões diferentes, às vezes saem umas brigas legais. Eu já acompanhei casos assim. E às vezes o casal tem que casar nos dois rituais, da espírita, por exemplo, ou da Umbanda, da Igreja Católica, ou da Igreja Católica da Igreja Evangélica. Então é muito interessante isso, e é uma encrenca grossa, né? Que ainda hoje, gente, 2026, existe sim, existem os papéis, existem o que a mulher faz, o que o homem faz, o que a mulher tem que fazer, o que o homem tem que fazer, apesar de nós termos hoje uma sociedade um pouco mais inclusiva, enfim, mas tem muita regrinha ainda, tá? Que o povo, que a família transmite. E o que eu gostaria de falar hoje especificamente é sobre a neurose do amor romântico. A gente tem uma regra dentro do inconsciente coletivo que é de complementação, aquela história, um complementa o outro, o casal se complementa como se fosse um ser novo a partir do momento em que eles se unem. Neurose pura, né? Então veja, essa dependência, essa ideia de que sem o outro eu não vivo, sem ele eu morro, é uma dependência emocional bastante severa. E aqui caberia uma reflexão muito interessante, que é a seguinte: o que o outro faz para você? O que o outro dá para você que se ele não tiver aí perto ou não der isso, você não sobrevive? A gente vai chegar à conclusão que nada de tão terrível, a pessoa vive. Ela sabe se suprir, sim. Isso é vital para esse processo de autoconfiança e autossegurança. Então, de onde vem essa filosofia, essa neura do amor romântico? Justamente dos contos de fadas. Sabe aquela história do conto de fada? A princesa estava lá dormindo, às ordens de um comando mágico da bruxa, e o príncipe chegou, beijou a princesa e foram felizes para sempre. A princesa estava amarrada não sei aonde, aí o príncipe chega naquele cavalo branco, abraça a princesa, beija a princesa, ela sobe em cima do cavalo branco e eles vivem felizes para sempre. Dessas histórias, esses contos de fadas estão impregnados no nosso inconsciente coletivo.
a ideia do sem ele eu não vivo, ou justamente uma cobrança intrínseca, de achar a outra metade da laranja. E aí o povo se cobra, é tão interessante, o povo se cobra uma coisa de igualdade plena, eles têm que fazer tudo juntos. Gente, eu vejo isso e eu fico abismada com a neurose. Estou passando no parque, aliás, eu adoro passar no parque, nos parques, né? E posto sempre fotos aí, que eu gosto bastante. Aí a gente vê aquele casal andando de mão dada. Andando de mão dada até vai. Mas caminhando de mão dada, me poupa, gente. Cada um tem um ritmo, cada um tem uma natureza. E quando eles correm de mão dada, não, aí é fatal. É fatal. Por quê? Porque eles se cobram, de novo, o ritmo igual, a mesma postura, o mesmo fôlego. É muita neurose. Como se um não pudesse largar o outro, porque é muito perigoso. A pessoa vai se perder no parque. Imagina, sabe, é um negócio bem interessante. A gente vê coisas assim, por exemplo, a pessoa está dirigindo e o outro lá está pendurado, né? Assim como se não pudesse se separar, nem a pau, porque vai perder, né? Alguma coisa vai ser perdida, vai ser rompida. Então, são coisas assim interessantes que a gente vê nos casais ainda hoje, né? Então esse negócio do amor romântico, a metade da laranja, essa cobrança da plena igualdade, temos que estar sempre juntos, pensar do mesmo jeito, gostar das mesmas coisas, gozar ao mesmo tempo, tem essa também, tá? O pessoal se cobra também isso, sabe? Fazer tudo junto ao mesmo tempo, ter os mesmos gostos, ainda existe sim. Eu até aposto que tem gente que está vendo esse vídeo, que poderia dizer, ela é louca. Não é verdade. É verdade sim. Basta você observar um pouco o que está em volta. Aqui tanto faz, tá? Casais homoafetivos ou héteros, a neura é igual, porque o inconsciente coletivo está lá, do mesmo jeito. Eu já trabalhei com muita gente homoafetiva, casais homoafetivos que carregam a mesma neura, a neura do ciúme, a neura da posse, sabe? E essa posse é um negócio tão neurótico, tão invasivo, tão podador. As pessoas se cobram fazer tudo ao mesmo tempo e gostarem das mesmas coisas. É um negócio incrivelmente neurótico. E isso, o que acontece, gente? O grande resultado neurótico disso é o aprisionamento, a falta de liberdade. Tem gente que não se conforma que o outro seja diferente. Tem gente que entra em depressão quando o relacionamento acaba. Aliás, um dos fatores dentro da escala, tá, dos processos de ansiedade e depressão, que está em segundo lugar, é o divórcio. É a separação. Em primeiro lugar está a perda de pessoas queridas, o que é um pouco do mesmo aqui da neura, do apego. Em segundo lugar é o divórcio, tá? Pelo estresse, pelo medo, pelo rompimento, pela sensação de nada, como se o outro tivesse levado uma parte da pessoa, tá? E aí a gente tem que olhar muito bem também os processos do desespero, né? Das encrencas do relacionamento depois de um tempo, porque as pessoas projetam muita coisa nessa história da dependência e da paixão. É como se a pessoa escolhesse, selecionasse que o outro vai complementá-la, vai fazer tudo por ela. E aí ela banca e posa de boazinha, ela vive para o outro. Olha a neura dos dois lados. Um vive para o outro, tentando adivinhar pensamento. É um negócio incrivelmente interessante, né? Um grude. E aí tem esse lance, né, da idealização, que é a paixão. Cada um idealiza o outro, joga os ideais ali do como acha que o outro é. E aí vem a neura depois, quando a pessoa percebe que não é bem verdade. Aquilo que ela achava que o outro era, não é mais. Quando as pessoas se sentem mais seguras, pelo menos sempre começa com um dos lados, tá? Quando alguém começa a se sentir mais seguro no relacionamento, ele passa a ser verdadeiro. É muito interessante isso.
quando existe uma certa segurança, a pessoa relaxa e ela começa a apresentar o lado dela natural. Aquele lado natural e verdadeiro que ela não apresentou antes, durante o processo da paixão. E aí, o que acontece? Na maioria das vezes, brigas. Intensas brigas. Quando o casal ainda um dia vai para terapia para trabalhar isso, o que seria legal, tudo bem. O pior é quando não vai e o relacionamento fica lá, naquele marasmo, naquela mesmice, naquela guerra interior devastadora. Isso acaba com qualquer um, né? Então veja, esse aprisionamento, essa falta de liberdade de ser o que é, esse medo das pessoas serem o que são, como falta diálogo, como falta o que eu sempre chamo, né? Dicas para um bom relacionamento. Diálogo, tem que falar e tem que saber ouvir também. A coisa da reivindicação e a coisa da concessão. Tem que ter acordo. Porque ninguém é igual. Não existe gente igual, igualzinho, igual ao outro. Não. O casal se une, tem muitas afinidades, que bom. E as divergências? Como trabalhar as divergências? Mediante o dialogar, conceder e reivindicar. Isso é regra. É importantíssimo que vocês aprendam para ter um relacionamento legal. Gente, aqui vale para os relacionamentos afetivos, os de trabalho, família, tá? Porque sem o diálogo, sem a concessão e a reivindicação, as pessoas não se conhecem. É interessante a gente perceber e olhar para isso. E uma coisa que eu gostaria de deixar como tarefinha, eu quero voltar nesse assunto, fazer aqui uma sequência de vídeos, quero voltar nesse assunto, são as músicas. Gente, para ouvir algumas letras de extrema neurose. Eu só gostaria de citar hoje duas. Já ouviram aquela música Pedaço de Mim, do Chico Buarque? Ó pedaço de mim, ó metade arrancada de mim. Gente, vai lá e ouve a letra. É de uma neura assim fantástica. O Only You, né? Você, só você para me salvar, para estar comigo. Então, se vocês observarem as letras românticas, isso que eu estou chamando da neura do romantismo, né? Vocês vão perceber o poder que a pessoa coloca no outro. Sem você eu não vivo. Você foi embora, você levou parte de mim. Eu não respiro. Sabe aquela coisa assim, eu nem durmo mais. Prestem atenção nas letras, nessa sofrência, né? Que é o novo título aí para alguns modelos musicais. E outras músicas que eu até gosto, sabe? Gosto muito da música, né? Do grupo que canta, enfim. Mas algumas letras são terríveis e mostram esse detalhe aí do amor romântico. Então, gostaria que você desse o seu like para este vídeo, compartilhasse, que eu acho que é legal, é um tema interessante, e coloque aí nos comentários quais as musiquinhas que você gosta, mas que é dessa neura global, né? Do sem você eu não vivo, pelo amor de Deus, me volta para mim, eu não durmo mais, sabe umas coisas assim? E eu acho legal a gente identificar. Podemos gostar do cantor, do artista, do grupo, mas reavaliemos as letras, né? Que aquilo é uma expressão, ok, de sofrimento. Mas será que é uma verdade real? Não é. Eu já trabalhei com muita gente, tá? Que entrou em depressão por conta de uma separação, por conta de uma suposta rejeição. É o que eu falo, não existe rejeição, existem escolhas. Seu valor não está na escolha do outro, por favor, pensa nisso. Então, coloca aí nos comentários musiquinhas que você conhece e que falam dessa coisa tenebrosa, né, da dependência emocional. Então, eu gostaria realmente de recomendar esse livro. Gente, é muito interessante. Relacionamentos positivos. Vença a dependência emocional e crie relações saudáveis. É um livro fantástico que bota você para refletir e trabalhar a sua individualidade com o maior respeito, entender esse lance da dependência, como você pode se libertar, melhorar o seu relacionamento já, aquele que você já tem, se livrar do ciúme,
Tem aqui nesse livro, eu discorro de várias neuroses, tá? Ciúme, posse, a necessidade de ter o outro sempre por perto, o grude e os relacionamentos extremamente tóxicos também. Eu falo nesse livro. Então, tá aí a recomendação. Se você quiser adquirir, adquira direto comigo, tá? E eu fico aqui à disposição para resolver dúvidas, para ouvir os seus comentários. E agradeço muito pela atenção. Namastê! E estaremos juntos no próximo vídeo.